passando por esses dias sem ansiedade. Então, Gênesis capítulo 7, verso 24. E depois nós vamos ler do capítulo 8, do 1 ao 19, nos diz o seguinte: E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam. E a chuva parou, as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair, para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Até aí. Nós lemos com relação a Noé e a sua família. E a intenção dessa série, de nós falarmos esse assunto, essa conversa sobre descomplicar a quarentena, é que algo em comum tem acontecido com todos nós nesses dias, com relação a nós estarmos trancados, entre aspas, estarmos num momento diferente da nossa vida. Noé enfrentava algo semelhante, porém numa proporção totalmente diferente. Noé abria a janela da arca, olhava para fora, ele via água, ele via morte, ele via destruição. Era um outro cenário, era uma outra coisa. Mas eu gosto de olhar e ver a palavra de Deus e trazer para a nossa realidade muitas coisas que ela tem com o que nós estamos vivendo. E você observa aqui em que era um momento em que eles estavam confinados, trancados. Era uma família trancada numa arca, em que eles estavam expostos dia após dia a muitas situações.
Como tem acontecido conosco e muitos de nós, estamos expostos a dia a muitas situações. E eu quero falar em específico hoje da ansiedade. Ansiedade é excesso de amanhã. Excesso de amanhã. Eu fico imaginando na arca. Noé todos os dias. Noé todos os dias indo olhar na janela como estava a água. E ele lançava um corvo para fora. E o corvo ficava voando, rodando, e o corvo voltava. Esperando aquela água baixar, a família esperando Noé entrar na arca, e aquela expectativa. E aí Noé, e aí pai, e aí sogrão, como é que está lá fora a esposa? Vamos sair? Ainda não. E aquele pensamento, como vai ser quando eu sair daqui? Como será a terra? Ansiedade. Eu gosto de ficar imaginando essas coisas, e isso me faz refletir. Ninguém gosta de viver ansioso. Você gosta? Ninguém gosta de viver ansioso, mas muitas vezes nós experimentamos isso. E num relatório da Organização Mundial da Saúde de 2015, o Brasil ficou em primeiro lugar com a maior parcela da população que sofre de distúrbios de ansiedade, 9,3% dos brasileiros. Isso eu estou falando de 5 anos atrás, ano de 2015. Se fôssemos fazer esse estudo hoje, como estaria isso hoje? Como estaria isso hoje, dia 19 de abril de 2020, às 10h56 da manhã, como estaria esse estudo agora? Em que proporção isso teria se elevado? Os dias em que temos vivido têm ajudado e propiciado para que nós nos tornemos ansiosos. E aqui vai uma pergunta para você. É normal ser ansioso? Muitos estudiosos já há algum tempo têm dito que a ansiedade faz parte do ser humano, mas isso não é verdade. Porque Deus não pensa assim. Lá em Provérbios 12:25 diz que o coração ansioso deprime o homem. O coração ansioso deprime o homem. Abra sua Bíblia aí na sua casa, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25. Eu quero ler com vocês, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25, diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Olha só, isso aqui é o antídoto para o ansioso. Jesus está falando aqui com o ansioso. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que é comer ou beber. A Fabiana compartilhou um testemunho nosso aqui. E meus irmãos, Deus está enviando para minha casa todos os dias o maná do céu. Se você me perguntar como, eu vou falar para você que eu não sei. Por exemplo, essa semana eu já tenho coisa para resolver, de encomenda, de cliente vindo atrás de mim. Cliente que não faz parte de comércio essencial, mas estão atrás de mim. Como? Não sei. Quando isso, Leandro? Ontem, sábado. As outras vendas que você fez? Domingo, depois do culto. Eu estava resolvendo os detalhes de edição do culto para ir no ar, que de final de semana é uma correria, desde tudo que tem, que compreende o final de semana. E o Senhor está enviando o maná dia após dia. Eu tenho aprendido nesses dias que eu não tenho que me preocupar com o pão de amanhã, mas eu tenho que estar com os meus olhos atentos com o pão de hoje, porque o Senhor tem enviado o pão do hoje. E continuando a leitura.
Quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Você já viu passarinho estressado, passarinho ansioso? Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Presta atenção. O Pai Celestial sabe de tudo o que você precisa. Vontade de falar para você virar para o seu irmão que está do seu lado agora. Eu ia falar isso aqui. Mas faz o seguinte, vire para quem está na sua casa, aí do seu lado, e fale assim para quem está do seu lado. O Pai Celestial sabe de tudo que você precisa. Fala aí para o seu filho. Se o seu filho é recém-nascido, ele não vai entender nada, mas faz de conta que ele entende. Fala assim, ó, o Pai Celestial sabe tudo. Fala, mas eu estou sozinho. Fala para o seu cachorro. Mas eu estou sozinho. Ensina o seu papagaio a falar isso para você, que todo dia o seu papagaio vai falar isso para você. Fala para o seu passarinho, fala para o seu peixe no seu aquário, fala, sei lá, irmão. Fala para o espelho, mas fala para alguém isso. O seu Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. E verso 33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o quê? Com o amanhã. Não seja ansioso, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Como separar expectativa de ansiedade? Duas palavras tão próximas. Expectativa e ansiedade. Expectativa é eu ter algo porque vai acontecer. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, a viagem dos seus sonhos, as suas férias, e você fica com uma expectativa por aquilo que vai acontecer. Eu não vejo a hora de chegar o dia, você já se imagina na expectativa de ir viajar, de tomar o avião, de chegar no destino, de estar no lugar, de aproveitar o que vai... Expectativa. E a ansiedade? Como se aplica a ansiedade? Ai, meu Deus do céu, eu vou pegar avião, o avião vai cair. Ah, Jesus Cristo, eu vou pegar avião, vai ter turbulência. E se eu chegar lá, estiver chovendo? E se eu chegar lá, meu pai, tiver um tsunami? E se eu chegar lá, tiver ressaca? E está numa moda agora, se bater uma ressaca e eu for para uma praia do Nordeste... Ansiedade, excesso de amanhã, preocupação desnecessária. Deus cuida da sua vida. Deus cuida da sua vida. Deus cuida dos detalhes da sua vida. Nos dias de hoje, é normal sermos levados a acreditar que ser ansioso faz parte do dia a dia. É normal. Ser ansioso é normal. E a verdade é que nós não fomos chamados para viver ansioso. Viver ansioso não é normal. Agora pense e reflita aí na sua casa.
Deus é ansioso? Deus tem vergonha? Deus tem medo? Não! E no seu desenho original, o homem e a mulher, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E nesse desenho original, não tinha nada disso. E quando nós lemos Gênesis, que Gênesis é a nossa cosmovisão, é a lente que nós enxergamos o mundo, que é através da palavra de Deus. Lá em Gênesis diz que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E você é a imagem e semelhança de Deus. E nós observamos, se você for lá ler Gênesis capítulo 1, 2, você vai ver que na criação não há ansiedade. Que Adão andava nu pelo jardim. Ele não se preocupava com o que ele ia comer. Ele não se preocupava com o que ele ia vestir. Ele tinha liberdade de relacionamento. Ele não suspeitava mal. Mas após comerem o fruto proibido, a Bíblia nos relata que eles tiveram medo. Eles tiveram vergonha. E a visão deles de mundo mudou. A visão deles de mundo mudou. Presta atenção. Hoje em dia, qualquer complicação que nós temos e que vai contra a visão que nós temos daquilo que é perfeito, isso nos traz medo e tem um grande potencial de nos trazer ansiedade. Então, qual é o maior antídoto da ansiedade? Qual é o maior antídoto? Eu quero te falar um antídoto para a ansiedade. O antídoto para a ansiedade chama-se relacionamento com Deus. Quando Adão e Eva tinham um relacionamento profundo com o Criador, Adão e Eva não sabiam nem o que era estar ansioso. Eles não sabiam o que era ter medo. Eles não sabiam o que era ter vergonha. Porque eles tinham um relacionamento profundo com o Criador. E quando o pecado entrou, esse relacionamento se rompeu. E é a partir disso que tudo começou a acontecer. E Deus nos dá uma arma poderosa para nós não vivermos ansiosos. Em 2 Coríntios 5,17... 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, nos diz o seguinte: portanto, se alguém está onde? Em Itaquera? Em Guaianazes? Na Vila Ré? Não. Está em Cristo. É nova criação. As coisas antigas já passaram. E eis que surgiram coisas novas. Nós precisamos hoje dar um passo de mudar as nossas prioridades. A ansiedade não irá nos abandonar enquanto vivermos voltado para uma rotina que favoreça ela. Nós precisamos mudar as nossas prioridades. Relacionamento com Deus. E como eu me relaciono com Deus? Eu me relaciono com Deus através da sua palavra. Eu me relaciono com Deus através da minha oração. Eu me relaciono com Deus todos os dias, com o meu Criador. Abra sua Bíblia. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 7. Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses, capítulo 4, verso 6. E aqui, Filipenses, o apóstolo Paulo nos dá a receita para nós combatermos a ansiedade. Existem muitas maneiras de combater a ansiedade, mas aqui o apóstolo Paulo nos dá uma maneira de nós combater a ansiedade. E ele fala o seguinte: não andem
ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, aí ele fala aqui, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Como eu posso orar nesses momentos de ansiedade? Em primeiro lugar, orar sempre com ações de graça. Orar sempre com ações de graça. Salmos 100, verso 4 e 5 diz o seguinte: entrem por suas portas com ações de graça, e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor é leal, é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Essa é uma maneira de nos aproximarmos de Deus, porque gratidão pressupõe confiança, conhecimento de quem está nos abençoando. Então, em primeiro lugar, orar com ações de graça. Em segundo lugar, orar diariamente pelas pessoas, intercessão. Lá em Gênesis, não precisa abrir, mas marque aí, você que está marcando isso, que eu estou falando com você nessa manhã. Gênesis 18, do verso 23 ao 33, a palavra diz que Abraão intercede por Ló. Abraão intercedendo por Ló. Nós temos que orar diariamente pelas pessoas. Você tem orado e intercedido pelas pessoas? Quando Abraão intercedeu por Ló, Deus mudou a sorte de Ló e da sua família. Deus reverteu aquele quadro para aquela família. Interceda pelo próximo. Tenha empatia pela situação do seu irmão. Ore por salvação. Você sabe o que os seus irmãos têm enfrentado nesses dias. Você sabe o que os seus irmãos da sua célula têm passado nesses dias. Você sabe o que o seu líder tem passado nesses dias. Ore pelo seu líder, ore pelo seu supervisor, ore pelo seu pastor. Ore pelas pessoas que estão ao teu redor. Sustentem uns aos outros em oração. Em terceiro lugar, ore pelos seus sonhos e pelas promessas que Deus te fez. Gênesis capítulo 15, verso 5 diz o seguinte: levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Nós não podemos descartar sonhos e projetos por estarmos vivendo momentos difíceis. Nós temos que orar por eles, colocá-los nas mãos do Senhor. Saia da sua tenda, olhe para o céu, conte as estrelas dos céus. E você, olhando as estrelas do céu, você vê como Deus é onipotente, o quão poderoso Ele é. E esse Deus poderoso vai realizar na sua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Você tem vivido ansioso nesses dias? Como você está aí dentro da sua arca? Como você tem estado dentro da sua arca? Todos estamos dentro de uma arca. Alguns trabalhando, outros parados. Mas todos estamos dentro de uma arca com as nossas famílias. A rotina de todos foi alterada. Você pode estar trabalhando nesses dias, mas a sua rotina foi alterada. A sua rotina foi alterada. Como você está dentro da sua arca? Ansioso? Se organize a partir de hoje para ter relacionamento com Deus. Deixe que Ele transforme a sua maneira de enxergar o mundo. Deus não quer que nós vivamos ansiosos. Deus não quer que eu e você vivamos ansiosos. Feche seus olhos aí na sua casa. Curve sua cabeça. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Quero que você coloque diante do Senhor aquilo que você tem vivido. Aquilo que você tem vivido. Talvez a ansiedade esteja provocando em você coisas terríveis.
Talvez a ansiedade tenha feito você perder a cabeça em situações dentro da sua casa. Eu quero te dizer algo, tenha paz no seu coração. O Espírito Santo quer trazer paz. O amanhã pertence a Deus. Fico imaginando aquela família, esperando Noé voltar. Com a notícia, a água baixou. Vamos reconstruir as nossas vidas, o nosso amanhã. Quando Noé voltava, falava o seguinte: não é hoje. Não é hoje. Eles estavam ali dentro daquela arca porque Deus falou, vão para a arca. E a partir do momento que Deus nos coloca numa situação e permite que nós estejamos numa situação, é porque Ele está cuidando de nós. Se você está numa situação e Deus permitiu que você estivesse nela, é porque Deus está cuidando de você. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Comece a orar no seu lugar, na sua casa. Ore com a sua família. Ore com a sua família, meu irmão. Ore com a sua família. Oh, Espírito Santo de Deus.